dia, querida comunidade. Quero acolhê-los neste dia 22 de agosto, 13º domingo após Pentecostes, com palavras da segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Sejam todos e todas bem-vindas para este culto virtual que celebramos hoje. Quero também lembrar que neste culto, neste domingo, neste horário das 9 horas, estaremos celebrando o culto presencial, um culto festivo denominado primeiro aniversário de batismo. Assim lembramos das crianças que foram batizadas no ano passado, em 2020, e acolhemos 14 crianças com seus pais, padrinhos, para juntos termos neste culto também a revelação da madrinha e do padrinho anônimo, onde as crianças receberão uma vela, onde queremos lembrar todos da importância de recordarmos do nosso batismo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. Querida comunidade, já faz tempo, um senhor que costumava ser muito assíduo, muito participante de cultos em nossa comunidade, chamado Werner Sievert, ele costumava falar das pessoas com uma figura de linguagem afirmando que nós somos as pedras vivas na construção da Igreja de Jesus Cristo. Também sobre esse tema queremos refletir neste culto de hoje. Se observarmos pedras, vemos que cada uma é diferente das outras, cada uma é especial, e em meio àquelas pedras, uma pedra especial. Quando olhamos para os lados, também nós somos diferentes uns dos outros, cada um e cada uma com seu jeito especial de ser, assim como as pedras. E juntos dirigimos nossos olhares para o centro, também aqui na igreja, para o centro que é o mesmo fundamento que nos carrega o amor de Deus. Vamos, neste momento, convido-os a recordar. Quanto tempo faz que nós fomos batizados? Lembro ainda em qual igreja eu fui batizado? A minha certidão de batismo recebeu um lugar de destaque na minha vida? Passo a ler da primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 2 até 10, onde lemos: Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Esta pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas lemos: Esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram
porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui o texto. Que ele seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Maravilhoso, não é mesmo? Saber que estamos também reunidos, de forma virtual ou de forma presencial, para celebrar culto de louvor e adoração a Deus e celebrar e recordar que pelo batismo nós fomos incorporados no corpo de Cristo, a Igreja. Prezada comunidade, vocês são pedras vivas, sacerdotes do Rei, nação completamente dedicada a Deus. Como é que podemos ouvir e de fato sentir o que essa palavra nos diz? Pergunto, por muitas vezes não somos nós justamente aqueles que se sentem sozinhos, na comunidade, abatidos, duvidosos, receosos, deprimidos, muito diferentes do que um povo real, sacerdotal, um povo santo de Deus. O texto diz que a pedra de tropeço, muitas vezes nós sabemos o que isso significa. Por vezes nós tropeçamos por cima dela e por vezes nós mesmos somos pedra de tropeço para os outros. Por vezes temos uma pesada pedra no estômago. Em todo caso, existem muitas pedras no nosso caminho e muitas delas têm de fato nos machucado. Será que de vez em quando nós também fizemos a experiência de que essa pedra de tropeço se transformou numa pedra de amparo, uma pedra angular, assim como aconteceu com Jesus Cristo? Esta é uma promessa que encontramos no texto. Aquilo que foi rejeitado, um dia se torna algo precioso. Prova disso é a história de Jesus. Jesus foi rejeitado em sua vida, pregado e morto na cruz. E mesmo assim, tornou-se a pedra sobre a qual é edificado, construído, algo novo, algo que conta contigo e comigo, para a construção de uma casa feita de pedras vivas ao redor desta pedra angular. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. Quem crer nele não será envergonhado. Isso significa, sobre esta pedra, nós realmente podemos construir. Justamente num tempo onde a nossa própria construção, nossa própria vida muitas vezes é ameaçada por tantos fatores que querem nos tirar a esperança, essa pedra é aquela que tem o poder de nos sustentar, que reúne toda a igreja, apesar das ameaças. Ao mesmo tempo, o texto também nos faz lembrar que aquela pedra rejeitada, que se tornou tão importante para nós, essa pedra continuará sendo uma pedra de tropeço para muitos, até mesmo nós, que construímos nossa vida sobre essa pedra, podemos em algumas situações nos tornar pedras de tropeço. Para aqueles que insistem em viver afastados de Deus, dentro dessa linguagem figurativa, quando nos referimos à casa feita de pedras vivas, uma casa que nós construímos como comunidade, lembramos que assim como a nossa própria casa, esta também precisa de reformas, melhorias por dentro e por fora. Lutero afirmava que a igreja deve estar em constante reforma. Todos nós sabemos que reformas trazem consigo
dores de cabeça. Muitas reformas são realizadas por necessidade, e um dia bem saberemos avaliar o que elas significaram para nós. O que foi rejeitado e abandonado, algum dia recebe valor. Isto não só vale em relação a Jesus Cristo, que se tornou para nós uma pedra de sustentação, uma pedra angular. A história de Jesus tem reflexos para dentro da nossa história. Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos importantes para Deus, mesmo que, com ou sem razão, nem sempre nos sintamos assim. E achemos que apenas, eu sou só mais um na comunidade. Vale a promessa: vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. O texto é bem claro. Nele não se lê, vocês deverão ser, e sim, vocês são. Quando se refere ao fato de nós sermos de Deus, então isso não se deve a algum mérito nosso, e sim deve-se àquilo que lembramos hoje, a saber, o nosso batismo. A graça de Deus, um presente imerecido que recebemos do Pai. É o batismo que transformou a cada um e a cada uma de nós em escolhidos de Deus, sacerdotes e sacerdotisas pertencentes ao povo santo. Esse texto, ele se refere a uma visão bem ampla, falando do sacerdócio geral de todos os crentes, e compete a ti e a mim, hoje, sermos fiéis a essa tarefa que nos é colocada. Está escrito, preto no branco. Em nosso texto, cada um e cada uma de nós foi chamada a ser sacerdote e sacerdotisa, com a responsabilidade e a capacitação de anunciar a boa nova a todas as pessoas, ou como se diz no texto, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Cada um e cada uma de nós, cada um tem algo a compartilhar a partir da sua própria experiência de fé, de esperança, de amor, de gratidão, de dor e de felicidade. Portanto, nós não somos pastores e pastoras, nem mesmo os muros mais fortes, por mais importantes que sejam nos dias de hoje, que fazem a igreja. Quem edifica, quem constrói e vivifica a igreja são as pessoas que servem a Deus e lembram, recordam e agradecem pelas suas vivências com Deus. Uns para com os outros. Todos nós podemos ser sacerdotes e sacerdotisas, animando-nos uns aos outros, visitando-nos, consolando-nos, restabelecendo-nos. Eu diria assim, orando mesmo uns para os outros, muito mais do que fizemos até agora, e sempre de novo nos colocando à disposição da força de Cristo, da força do Espírito Santo, confiando que essa força nos acompanha e age, assim e somente assim, é que a igreja permanece viva, à medida em que as pessoas se amparam conscientemente nesse campo de força do amor de Deus. Como exemplo, neste lugar, posso compartilhar com vocês como é bom quando, também como pastor, temos entre os presbíteros aqueles que têm o dom da palavra, trazendo também para nós o alimento que nos edifica, de modo que eu possa de novo compartilhá-la com os outros. Acredito que isso acontece com todos nós. Dar e receber, é disso que vive o sacerdócio geral de todos os crentes. Nessa semana que se inicia, pense também você a respeito. Onde você poderá ser sacerdote ou sacerdotisa para alguém?
Onde eu posso sê-lo dispondo-me a ouvir uma outra pessoa, anunciando-lhe consolo e animando-a? Ou também vice-versa? Onde foi que alguém se tornou para mim sacerdote? Onde eu necessito de alguém que é sacerdote para mim? E lembrem sempre do que nos é prometido como cristãos e cristãs batizadas. Vocês são raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Sim, nós o somos e continuamos sendo. Apesar de todos os reveses, apesar de todos os temporais que por vezes ameaçam a nossa casa feita de pedras vivas, apesar disso, nós podemos confiar que a pedra angular, Jesus Cristo, nos reúne e anima com toda a comunidade, agora e enquanto Ele permanecer sendo o nosso centro. Que possamos retornar gradativamente aos nossos encontros presenciais e que possamos também, no horário que nos é facultado de forma mais fácil, possamos acessar através do nosso celular os cultos virtuais. E a paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento, conserve nossos corações e mentes na força vivificadora de Cristo. Amém. Juntamos nossas mãos e oramos assim como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a todos vocês ainda um abençoado domingo e de semana. E daqui para frente voltaremos a nos encontrar de forma mais regular também nos cultos virtuais. Que a bênção do Triuno Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha sobre ti e permaneça contigo agora e sempre. Amém.